Olá, vamos corrigir a atividade 11, enviada no dia 8/4, né, que são os exercícios de reforço sobre as operações com matrizes, tá? Lembrando que esse é o último assunto sobre matrizes, embora tenha mais, a gente teria que ver ainda a matriz inversa, mas o nosso tempo não permite, né? Então, esses exercícios aqui, a intenção é esclarecer as dúvidas que porventura ainda tenham, né, que ainda exista, né? O próximo assunto é determinante, que está ligado também a matrizes. Então, vamos lá. O primeiro exercício nos deu 3 matrizes e pediu para a gente calcular algumas coisas. No caso da letra A, pediu para a gente fazer a matriz A mais 2 vezes a matriz B, só que transposta, né? Então, antes da gente copiar a matriz A, vamos fazer a multiplicação de 2 pela matriz B e depois fazer a transposta dela. Então, como é que vai ficar? O que é 2B? É pegar todos os elementos da matriz B e multiplicar por 2, né? Então, como é que vai ficar a matriz 2B, então? 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3, menos 6, menos 2, menos 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Essa é a matriz 2B. Aí pediu para a gente fazer a matriz 2B transposta. Então, quem que vai ser a matriz 2B transposta? Lembrando que a matriz transposta é a matriz que a linha vira coluna. Quem está na horizontal passa a ficar na vertical. Então, ó, a primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Isso aqui, né? Aí tá, o exercício pediu o quê? Pra gente fazer a mais 2B transposta. Então, a matriz A, 4 e 2, menos 3 e 5, 1 e 1. Mais 2B transposta. Essa aqui é a 2B transposta, né? Que a gente acabou de fazer. 4, menos 6 e menos 4. 0, 8 e 2. Então, vamos somar. 4 mais 4, 8. Lembrando que a gente soma elementos correspondentes, os que ocupam a mesma posição. 2 mais 0, 2. Menos 3 com menos 6, menos 9. Eu estou devendo 3 e gastei mais 6, então eu devo 9. 5 mais 8, 13. 1 menos 4, eu tenho R$1 e estou devendo 4. Menos 3, 1 mais 2, 3. Então, essa daqui é a resposta. Então, como é que ficou? Essa daqui é a matriz A e essa aqui é a 2B transposta. Na letra B, pediu para a gente fazer A mais C menos B transposta. Então, antes da gente fazer a subtração de B, vamos fazer a soma. 4 mais 2, 6. 2 mais 2, 4. Menos 3 com 1, menos 2. 5 menos 3, 2. 1 menos 3, menos 2. 1 mais 4, 5. Então, aqui é a soma, A mais C, né? Aí, pediu para a gente subtrair da matriz B transposta. Então, deixa eu fazer aqui, ó. 6 e 4, menos 2 e 2, menos 2 e 5. Menos a matriz B transposta. Qual que é a matriz B transposta? Aqui ela, ó, é a matriz onde a linha virou coluna, né? Então, ó, 2, menos 3 e menos 2, 0, 4 e 1. Aí, a gente aprendeu que sempre que a gente for subtrair matrizes, é interessante a gente fazer a soma pela oposta, que é a mesma coisa que subtrair, só que sem jogo de sinais. O que é a matriz oposta? É a matriz onde todos os sinais serão trocados. Quem é mais passa a ser menos e quem é menos passa a ser mais. Então, agora é só fazer. Então, ó, 6 menos 2, 4. 4 mais 0, 4. Menos 2 com mais 3, mais 1. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. 5 menos 1, 4. Então, essa daqui é a resposta. Lembrando que essa aqui é a matriz A mais C. E essa daqui é a B transposta. Já na letra C, pediu para a gente fazer o quê? 2 vezes A mais C transposta, aqui o tempo ficou elevado, mas é transposta, menos B. Então, olha aqui, se a gente for olhar aqui nessa matriz aqui que a gente acabou de fazer, ela não é A mais C, então vamos fazer 2 vezes A mais C.
vamos multiplicar todos os elementos dessa matriz aqui, que é a soma de A mais C, por 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. Menos 4. 2 vezes 5, 10. Então, quem que vai ser a matriz transposta? Essa matriz aqui transposta. Aqui tá A mais C transposta vezes 2. Só que dá na mesma coisa. Eu multiplicar por 2 e depois fazer a transposta, tá? Então, vai ser 12, menos 4 e menos 4. Primeira coluna virou primeira linha. 8, 4 e 10. Então, essa daqui é a transposta. E dessa matriz aqui, a gente vai subtrair com B. Então, vai ficar 12, menos 4 e menos 4. 8, 4 e 10. Menos B. Qual que é a matriz B? 2, menos 3 e menos 2, 0, 4 e 1. Aí, a gente vai somar pela oposta, porque sempre que a gente for subtrair, a gente soma pela oposta, né? Então, aqui é menos, aqui ficou mais, menos e menos. 12 menos 2, 10. Menos 4 com mais 3, menos 1, menos 4 com mais 2, menos 2, 8 mais 0, 8. 4 com menos 4, 0. 10 menos 1, 9. Então, aqui está o primeiro exercício. Já o segundo exercício pediu para a gente fazer a multiplicação, se caso for possível, e quando não fosse, para a gente justificar. Então, vamos lá, vamos lembrar, como é que a gente multiplica matrizes? A gente só pode multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, ó, N com N. A matriz resposta vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz pela quantidade de colunas da segunda. Então, o que a gente tem que observar é isso. Coluna da primeira igual linha da segunda, né? Então, vamos colocar aqui as ordens. A matriz A, ela tem 3 linhas por 2 colunas. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. A matriz C tem 3 linhas e 1 coluna. E a matriz D é uma matriz quadrada de ordem 2. Aí, na letra A, pediu para a gente fazer a matriz A de ordem 3 por 2, vezes B, que é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. É possível? Não é possível, porque a quantidade de colunas de A é diferente da quantidade de linhas de B. Então, não é possível. Quantidade de linhas de A, de colunas de A, né? É diferente das linhas, do número de linhas de B. Então, do número, né? De linhas de B. Já a letra B pediu para a gente fazer B vezes C. A matriz B tem ordem 3 por 3. A matriz C tem ordem 3 por 1. É possível? É possível, ó. Coluna de B é igual linha de A. A resposta vai ser o quê? Vamos chamar de matriz resposta 1. Vai ter 3 linhas por uma coluna, né? Então, já que a gente sabe que a matriz resposta vai ter 3 linhas e uma coluna, vamos fazer essa matriz aqui de letras. Então, ó, 3 linhas por uma coluna. Eu peguei a quantidade de linhas da primeira matriz com a quantidade de colunas da segunda. Então, 3 linhas e uma coluna. Então, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Então, agora a gente vai descobrir qual que vai ser a matriz de número, associando as linhas e as colunas. Então, no caso, quem que vai ser o R11? Vai ser a associação da primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 3 vezes 4. Quem que vai ser
o R21, segunda linha com a primeira coluna. Então, a gente vai associar agora a segunda linha com a única coluna, que é a primeira. Então, vai ficar 1 vezes 2, 0 vezes 1 e 2 vezes 4. Então, ó, 1 vezes 2, 0 vezes 1 e 2 vezes 4. Agora, o último elemento, terceira linha, primeira coluna, vai ser a associação da terceira linha com a primeira coluna. Menos 3 vezes 2, 2 vezes 1, menos 1 vezes 4. Então, ó, menos 3 vezes 2, 2 vezes 1, menos 1 vezes 4. Agora, vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Então, ó, 4 mais 1, 5. 5 mais 12, 17. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 4, 8. 2 mais 8, 10. Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Menos 10 com mais 2, menos 8. Então, como é que ficou a matriz de número, a matriz resposta? 17, 10 e menos 8. Letra C, pediu para a gente fazer A vezes D. A matriz A tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz D tem 2 linhas e 2 colunas. É possível? É possível. A quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de D. Então, a matriz resposta, vamos chamar de resposta 2, vai ter o quê? 3 linhas por 2 colunas, né? Então, vamos fazer a matriz de letras aqui. 3 linhas por 2 colunas. Isso aqui, não é? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha e primeira, segunda e segunda, terceira linha, primeira coluna, terceira linha e segunda coluna. Então, a gente vai determinar cada elemento desse. Então, vamos lá. Quem que vai ser o R11? Vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então, ó, menos 2 vezes menos 2, mais 0 vezes 1. Quem que vai ser o R12? Vai ser a primeira linha com a segunda coluna. Assim ficou melhor. Então, vai ser primeira linha, segunda coluna. Menos 2 vezes 3, mais 0 vezes 4. Agora, o R21, segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1. R22 vai ser a segunda linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 3, 2 vezes 4. O R31 vai ser a terceira linha com a primeira coluna. 3 vezes menos 2, mais 1 vezes 1. O último, R32. Terceira linha com a segunda coluna. 3 vezes 3, mais 1 vezes 4. Então, agora vamos multiplicar. 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, aqui deu 4. 0 vezes 4, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 com mais 2, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. 3 vezes menos 2, menos 6. 1 vezes 1, menos 6 com mais 1, menos 5. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4. 9 mais 4, 13. Então, como é que ficou a matriz de números agora? Lembrando que aqui a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, 4 e menos 6. Segunda linha, 0 e 11. Terceira linha, menos 5 e 13. Essa é a resposta, uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Já a letra D, pediu para a gente fazer B vezes D. A matriz B tem
3 linhas e 3 colunas, né? A matriz D tem 2 por 2. A quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? É diferente, então qual que é a resposta? Não é possível. Quantidade de colunas de B é diferente da quantidade de linhas de D. Essa é a resposta. Letra E, pediu para a gente fazer a matriz A vezes C. A matriz A tem ordem 3 por 2. A matriz C tem ordem 3 por 1. Então, quer dizer o quê? A quantidade de colunas é diferente da quantidade de linhas. Então, de novo, não é possível. Por quê? Coluna diferente de linha. Coluna da primeira diferente de linha da segunda, para abreviar, né? Isso aí, meninos. Até a próxima.